Tudo bem, pessoal? Hoje eu trago aqui uma dica de leitura. O Paradoxo do Chimpanzé, de Steve Peters. Um livro aí que tenta explicar um pouco do funcionamento do nosso cérebro para um público amplo, um público não especializado. Então, uma linguagem que ela não é complexa, muito pelo contrário, ele dá uma simplificada aqui e cria até alguns personagens, como o próprio chimpanzé, que está aqui no título do livro. E eu vou falar um pouco disso para vocês hoje. O subtítulo do livro é o Programa de Gestão Mental para alcançar a autoconfiança, o sucesso e a felicidade. Claro que é um subtítulo bem, digamos, do marketing, né? Ele tenta se vender aí, o que é natural, é sempre assim nas editoras. Mas esse ponto da autoconfiança ele é muito importante aqui no livro. Essa abordagem é bem interessante e vou falar um pouco aqui sobre ele hoje. Bom, eu tenho aqui a edição de 2016, traduzida pela Lúcia Ribeiro da Silva, e esse livro é dividido em 3 partes. Né? Cada parte é composta por 6 capítulos, e nas 2 primeiras partes ele tenta ali explicar como funciona o cérebro, usando personagens, como eu já disse, o chimpanzé, ele vai usar ali o humano, ele vai usar o computador, que seria, digamos, a nossa memória. O chimpanzé seria o quê? O chimpanzé seria relacionado ali ao sistema límbico, ao nosso lado mais primitivo, mais irracional. O que ele chama de humano, claro, o nosso lado lógico, né? Foi o desenvolvimento nosso aí, desenvolvimento do nosso cérebro aí ao longo dos muitos anos, obviamente, ao longo da nossa evolução. E ele vai mostrar aí um certo confronto, enfim, que há entre esse lado primitivo e esse lado lógico humano, o que pertence a um, o que pertence a outro, né? Como eles se relacionam e assim por diante, como eles se relacionam com o computador, com a nossa memória, portanto. Também há outros personagens como Duende, Diabinho e assim por diante, que são personagens, repito, para explicar aí os lugares do cérebro e as relações que cada um tem com o outro, né? E, portanto, como nós somos constituídos dessa forma, dessas relações. No último capítulo, na última parte, na verdade, na parte 3, ele não vai se deter mais a explicar como funciona o nosso cérebro, mas sim dar dicas, ferramentas aí para como aplicar o conhecimento aprendido nas nossas atividades, na nossa vida de modo geral. Daí sim a gente volta ali para o como alcançar aí autoconfiança, sucesso e felicidade. Logicamente, o como dá uma ideia de ferramenta, dá uma ideia de receita, né? Mas dá para fazer uma diferenciação. Uma receita e uma ferramenta são coisas diferentes, claro. E esse como não é uma receita, esse como é mais pelo lado da ferramenta. Então, você tem que saber qual ferramenta usar, em que momento usar, como usar aquela ferramenta, e isso que essa parte 3 ali vai direcionar. Não é uma receita para, olha, então se eu seguir o que está escrito no livro, logo eu consigo ser feliz, ter sucesso ou o que seja. Não. Simplesmente você vai refletir sobre as questões aprendidas nas 2 primeiras partes, sobre como o seu cérebro funciona, ver quais são as dicas ali da última parte, do como usar essas ferramentas, e você tem que colocar, obviamente, em prática, estudando, enfim, experienciando e usando essas ferramentas de um modo cada vez melhor. Se você puder obter ajuda de algum amigo, de algum profissional, seja da psicologia, treinamento mental, mentoria, sempre é positivo, né? Também depende aí da linha de cada profissional. Mas o importante é que não é uma receita, o autor está bem consciente disso, mas é uma parte, essa terceira parte, para você usar para aplicar e assim você de fato transformar a sua vida com paciência, porque nada é, obviamente, do dia para a noite. O grande lance aqui, o grande barato do livro, vamos dizer assim, seria você aprender a domesticar o seu chimpanzé, ou seja, o seu lado irracional, entender como ele funciona, da onde vem aí o seu funcionamento e como eu posso domesticá-lo, como eu posso fazer com que esse lado irracional, esse chimpanzé, haja muito mais a meu favor do que contra mim. Então fica aqui a dica de leitura de hoje, um livro, repito, bastante leve, escrito para um público amplo, não especialista, então um livro que ele não é um livro superficial,
Só que ele não é um livro para especialistas. Então, ele, claro que não vai abordar determinados assuntos complexos ou debater questões muito específicas de neurociência, mas ele vai sim entrar em pontos muito importantes para a gente entender o funcionamento do nosso cérebro. É um livro bastante ilustrações aqui, né? Ele é bem didático mesmo. Uma coisa importante do livro também de ressaltar é que ele tem uns pontos-chave. Esses pontos-chave eles aparecem ao longo do livro e são como máximas, como sentenças, que você pode, por exemplo, eu fiz esse exercício, escrever, né, recortar esses pontos-chave, escrever em alguma folha, e de vez em quando você consulta esses pontos-chave, não para seguir como um dogma ou como se fosse um mandamento, nada do tipo, mas para que você possa refletir sobre aquela sentença, claro, usando o que você aprendeu na leitura do livro, que você já aprendeu na sua vida de forma geral, em outras leituras, em outros estudos, e assim você reflete a partir daquele ponto-chave, você reflete e aí você consegue elaborar, por exemplo, algumas tomadas de decisão daquele dia ou daquele momento da sua vida. Eu vou dar aqui um exemplo. Preparar-se é a melhor coisa que você pode fazer para aumentar suas chances de êxito numa conversa importante. Não vou comentar esse ponto-chave, porque são muitos, inclusive, mas você veja, se você refletir sobre essa sentença, você pode realmente chegar a algumas questões do seu dia a dia, algumas experiências da sua vida em que você certamente olhará para trás e falará, bom, faltou ali preparação, então não é que eu sou ruim, nada disso, simplesmente eu tenho que continuar me preparando e assim eu serei melhor cada dia, cada momento, passível de erros, de falhas, obviamente, mas dentro do processo de desenvolvimento humano. E se você tiver algum livro aí que você queira indicar para ver aqui um comentário, uma resenha no canal, até um livro que você queira comentar para leitura, né? Eu posso aqui para outros ouvintes, outros espectadores do canal, enfim, fique à vontade, coloque no comentário, ou então comente também algum livro que você esteja lendo ou tenha lido e tenha achado interessante dentro desse universo aí do aprendizado contínuo, do desenvolvimento humano. Enfim, boas leituras para você, espero que você tenha interesse de ler aqui o Paradoxo do Chimpanzé, de Steve Peters. Não recebo nada por isso, minhas indicações aqui são realmente espontâneas, vamos dizer assim, de boa vontade, não sou patrocinado por nenhuma editora ou coisa do tipo. Então, enfim, boa leitura para você, bons estudos e que siga aí no caminho do seu desenvolvimento. Abraço!